Quanto mais velho você vai ficando, quanto mais você imagine que viu, e viu, e viu, menos você vê. Porque o seu cérebro já fez milhares, milhões, bilhões de sinapses de cenários. De modo que quando você olha para uma coisa, o seu cérebro já diz a você que você conhece aquela coisa. E aí você corre o risco de, porque pensa que sabe e que vê, já não enxergar. Foi isso que Jesus disse aos fariseus de João no capítulo 9. Eu vim a este mundo para que aqueles que não veem vejam, e para que aqueles que veem tornem-se cegos. Por que ele disse isso? Porque aqueles que não veem, conforme o cego que o documentário mostrou ao final, que coincidentemente também era cego há 40 anos, como o homem de João 9, quando os olhos físicos dele foram abertos, ele disse, eu comecei a ver imagens, mas o cérebro teve que criar associações entre as imagens e as informações, no caso dele. Ah, isto é uma mulher, ah, isto é água, isto é um poço, aquele é o sol, assim parece minha mãe, desse modo é meu pai, visualmente falando, todo um processo cerebral para que aquilo que o olho vê, o cérebro de fato enxergue. Isto posto diante de você, eu quero apenas lembrar que a razão pela qual, quando a gente vai ficando mais velho, a gente comete muitos erros, por exemplo, de leitura, que é o que acontece comigo, é que eu já li tanto, 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 que o meu cérebro assume que eu já sei quais são as palavras em sequência. Às vezes eu estou lendo uma coisa e quando vem a primeira palavra, o meu cérebro pula para a última e a minha mente monta uma sequência que eu tenho que me policiar para fazer como quem soletra. Senão o armazenado no meu cérebro trabalha contra a simplicidade da minha visão. Por isso, frequentemente, quando eu estou lendo um livro, hoje em dia, ao invés de praticar aquela leitura dinâmica da minha juventude que me permitia ler milhares de páginas sempre, eu hoje já não faço mais isso, por amor a mim mesmo. Você vai ficando mais velho e a boca vai ficando torta com o vício do cachimbo, e o cérebro também. Então hoje eu leio para mim frequentemente em voz alta. A Bíblia eu praticamente só leio para mim mesmo em voz alta, para que eu a ouça de novo. Do contrário, como eu acho que tenho quase tudo decor, eu corro o risco de já não ler, apenas pensar que estou lendo daquilo que me lembro. Esse é um exercício que a gente tem que fazer, não na leitura de livros, mas na leitura da existência. Não apenas na leitura de cenários, mas na leitura da vida, do que nos cerca. Porque, assim como o meu cérebro faz sinapses de ambientes, de palavras, de tal modo que eu me apresso e acho que já sei o que vem adiante, e imagino que sei exatamente o que está acontecendo aqui neste lugar, de tanto que eu me sento neste lugar há tanto tempo, e frequentemente eu vejo que eu vou me assentando num lugar e o lugar vai mudando e eu não vou vendo. Essas poltroninhas aqui nas quais a gente senta. Quando nós começamos a nos assentar nelas, não no papo de graça, mas na mudança para esta casa, 5 anos atrás, elas já eram da casa, elas eram novinhas. Outro dia eu levei um susto de ver como essas almofadas estão todas amassadas, mal ajambradas, precisando de reforma. Talvez alguém que venha de fora a primeira vez diga, poxa, as almofadas lá do sofá do Papo de Graça estão em estado de calamidade. Mas eu que estou todo dia aqui e sou o amassador delas, vou fazendo sinapses da normalidade dela conforme eu as encontrei no princípio. Às vezes é preciso uma viagem
a Israel, ficar um mês fora de casa para voltar a olhar e dizer, meu Deus, Como esse está negócio detonado. está precisando de uma reforma rápida, porque o cérebro precisou se afastar do ambiente para enxergá-lo outra vez. E quando Jesus disse, eu vim para que os que não vejam, não veem, vejam, e para que os que veem tornem-se cegos, de que ele falava? Ele falava era do fato de que aquele homem que ele havia acabado de curar não enxergava a luz do sol, mas tinha um olhar. Antes mesmo de poder ver pela primeira vez, ele tinha um olhar. E o olhar dele era bom, leia João 9, era sábio, era valente, era corajoso, era um olhar de vida, de destemor. Enquanto os fariseus, que tinham cada um 2 pares de olhos, tinham a fixidez do preconceito, imaginavam que sabiam quem era todo mundo, julgavam todo mundo, construíram um cenáriozinho artificial como do filme de ficção científica no início do documentário, tudo montagem. Mas para o indivíduo que vai virando fariseu, a montagem vai se tornando realidade. E ele começa a julgar todo mundo, não a partir de quem as pessoas são, porque quem as pessoas são a gente nem mesmo jamais conhecerá, mas fica julgando a partir de si mesmo, dos preconceitos fixados no olhar.